Porque Tov, Raberim, Hakol, BC, de tudo em ordem. Vamos fazer a leitura aqui da nossa sexta e penúltima parte da nossa Parashá Shavua de Razino, da nossa porção da semana de Razino. Estamos aqui no livro de Devarim, tá? Vamos fazer a leitura aqui do capítulo Perek, né? Do Perek 32, capítulo 32, e do Passuk 40, o versículo 40 em diante. É uma porção, amigos, bem curtinha mesmo, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para nós nos aprofundarmos aqui. Então, o versículo 40 ele diz assim, ó: Ki essa el shamai yad ve'amarti. Eu vou erguer a minha mão para o céu e eu direi: Hayanohi leolam, aquele que vive para sempre. Tá? Numa tradução mais direta seria assim: pois eu erguerei minha mão para o céu e eu direi, como eu que vivo para sempre. Deus estaria, né, elevando as suas mãos aos céus. Aí você para e analisa o texto, né? Poderia Deus, que ocupa todo o espaço, né, poder levantar e aderra, né, a sua mão para o céu e jurar? Num ato aqui simbólico, Deus usa de uma forma como para o ser humano entender. Deus está falando: eu estou jurando por mim mesmo, aquele que o quê? Hai Anohi Leolam, aquele que vive para sempre. Pegando um contexto da nossa porção, na nossa quinta porção ali, nós vemos que Deus usou povos para ali, vamos usar o termo castigar o povo de Israel por eles terem se afastado dos seus caminhos, ter se abraçado a outros deuses. E agora Deus começa a falar, ainda mesmo no finalzinho do capítulo de ontem, que essas nações elas atribuiriam isso a simplesmente aos seus poderes, aos seus atos. Eles não estariam vendo que foi Deus que permitiu que tudo isso aconteça com o povo judeu. Agora que no versículo 40 Deus fala: eu vou erguer a minha mão, né? Que essa el shamai yad, eu vou erguer a minha mão para os céus. Ele vai jurar por ele, por aquele que vive para sempre. Versículo 41. Quando eu afiar a lâmina de minha espada, em minha mão empunhar julgamento, eu trarei vingança sobre meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. Aqui tem um ponto muito interessante que eu quero voltar com vocês, tá? Já, mas deixa eu só pegar um comentário de Ash bem curto aqui, que ele fala assim, ó: pois eu erguerei a minha mão para o céu. Em meu furor, eu levantarei a minha mão para mim mesmo, fazendo um juramento. Rashi, ele interpreta justamente isso. Eu vou estar jurando, pegando a minha mão, levantando por mim mesmo. Porque Deus não tem nada acima dele. É natural que um ser humano, quando vai fazer um juramento, ele jure por algo que está acima dele. Vou jurar pelo céu, vou jurar por fulano, ciclano. Não, Deus fala: eu vou levantar a minha mão ao céu e vou jurar por mim mesmo. Vou jurar por toda a criação, aquele que vive para sempre. Tá? Aí vem e fala que o juramento dele é que ele fala: eu vou afiar a minha lâmina de minha espada em minha mão para empunhar julgamento, e eu trarei vingança sobre os meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. Voltando aqui o que eu queria falar para vocês. O que o versículo fala? Fala que Deus, ele vai levantar a sua espada, empunhar sobre os seus inimigos, dele, os meus inimigos. Aí você fala: quem são esses inimigos de Deus? Tá? Rashi, ele fala assim em relação à questão de a minha mão, né, empunhar o julgamento. Ele fala assim, ó: deixando o atributo da misericórdia de lado e apregando o atributo da justiça sobre seus inimigos que prejudicaram o povo de Israel. Pois eu me enfureci um pouco e eles cooperaram fazendo mal. É interessante nós analisarmos que agora Deus fala que os inimigos do povo de Israel, os inimigos do povo de Deus, são inimigos de Deus. Tá?
Aqui eu adentro e falo para você, como eu sempre falo, não é o Amaury que está falando, é a própria Torá, são as próprias palavras de Deus que falam. Se você é inimigo, se você é contra Israel, você é contra Deus. E Deus fala que agora ele vai se levantar, afiar a sua lâmina e vai julgar os atos desses povos que oprimiram o povo judeu. A Irache vem e comenta que porque num pouquinho de fúria que Deus teve, ele deixou um pouquinho o tributo de misericórdia agora de lado e vai usar o tributo de justiça para julgar essas nações, porque elas extrapolaram naquilo que eram para fazer. 42. Eu farei minhas flechas embriagadas com sangue, e minha espada consumirá a carne do sangue dos mortos e dos cativos, desde os primeiros ataques dos inimigos. E aqui um comentário de Rashi muito interessante. Ele fala assim, ó: eu trarei vingança. Nossos mestres aprenderam na Agadá, tá? No Melehitat Shemot, na página 14, versículo 3. Que em virtude da linguagem do versículo ser minha mão em empunhar julgamento, entendemos que a natureza de um ser humano não é como a natureza de Deus. Né? Isso acho que seria bem óbvio. Pois, de acordo com a natureza, lança-se uma flecha, mas é incapaz de recuperá-la. Um ser humano que lança uma flecha, ele não tem capacidade, velocidade, para conseguir, antes daquela flecha chegar ao seu destino, ele correr e pegá-la. Aí o que fala: contudo, Deus atira suas flechas e é capaz de recuperá-las como se estivesse segurando na mão. Pois o raio e sua flecha, conforme aludido aqui na frase, né, é Berak Harbi, que literalmente, né, é traduzido aqui como lâmina, mas significa o raio da minha espada. É o fio da espada. Tá? Minha mão empunha julgamento. Aqui julgamento se refere ao castigo, né? No caso, ou seja, Deus é o único que consegue lançar uma flecha e ainda a mão está na flecha, ele poder segurá-la para que ela não vá com tanta força, ela não atinja um objetivo fatal. O ser humano, ele não tem essa capacidade. Então, quando fala assim, eu trarei vingança, como o Urash está falando aqui, como o próprio versículo passou que diz, Deus, ele vai julgar na medida correta. Ele não vai extrapolar como um ser humano faz. As nações cantarão louvores para seu povo, quando ele vingar o sangue de seus servos e vingar-se de seus inimigos, e sua terra mitigar o seu povo. O último versículo. Então daqui nós vemos, as nações elas vão cantar louvores para seu povo. Para quem? Para o povo judeu. Rashi ele fala assim, ó: naquela época as nações irão elogiar Israel, dizendo: vejam agora o que é o louvor dessa nação. Eles se uniram a Deus, apesar de todos os sofrimentos que se abateram sobre eles, e eles não o abandonaram. Eles reconheceram a sua bondade e o seu louvor. Então o próprio passou que o próprio versículo já nos diz, como um comentário de Rashi aqui, que ainda que Israel tenha passado por tudo que ele passou, desde que o povo judeu existe e está aqui até hoje, eles ainda se voltam para Deus, voltam a cumprir as suas mitzvot, voltam a servir a Hakadosh Baruch Hu. Então esse é o louvor que as nações vão falar. Olha só, esse povo, depois de tudo que eles passaram, eles ainda se voltam para Deus, dedicam a sua vida para Deus. Então, mais uma vez, daqui nós entendemos que, como diz o Passuque, para seu povo, o povo de Deus, quando ele vingar o sangue de seus servos, o povo judeus, e vingar-se de seus inimigos, aqueles que afligem o povo de Israel, o povo judeu, e sua terra mitigar o seu povo. Trata-se de uma expressão de conciliação, apaziguamento, assim como no versículo, né, que fala Arrapra Fanav, que é traduzido por alguns como vamos aplacar sua ira. Então, a sua terra mitigará seu povo, a terra vai florescer, a terra ela vai se reconciliar com o povo judeu.
Essa é a mensagem de hoje, meus amigos, tá? Não vamos nos estender muito, eu já disse que eu já falei muita coisa em relação aqui, como eu falo, os próprios passuquins aqui, os próprios versículos da Torá falam que Deus tem um povo, que aquele que se levanta, independente contra o povo judeu, também se levanta contra Deus. Aquele que fala mal do povo judeu, aquele que fala mal de Israel, né? Nós vemos toda a mídia aí querendo barbarizar os atos de Israel após se defender do ato que foi feito cruelmente ali com o povo judeu, sim, por um grupo terrorista. Israel agora está reagindo, só que todos os países, as mídias principalmente, que não sabem de nada, estão falando mal agora do povo judeu. Fica só a dica aqui da própria Torá. Se algo acontece com o povo judeu, é permissão de Deus. E aquele que fez, se extrapolou como fez agora, Deus vai se levantar a favor do seu povo, independente se você queira ou não. Isso é inevitável. Am Israel Rai, o povo de Israel, ele vive e ele vai viver para sempre. Conforme diz Yeshayahu, capítulo 43, versículo 10. O povo judeu são as testemunhas de Deus nesse mundo. Queira você ou não, é independente. Eles foram escolhidos, como o próprio Yeshayahu, o profeta, ainda diz, para ser luz para as nações. A luz, ela ofusca. A luz, muitas das vezes, numa penumbra, ela vem de uma vez só, ela atrapalha. É isso que Israel significa no mundo. Ele vem clarear a escuridão das outras nações. Vem nos ensinar a verdade de Deus. Queira você ou não. Estão aqui os próprios versículos para confirmar isso. Amigos, fiquem com Deus mais uma vez. Todarabá, tá? Muito obrigado. Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá. Sucesso sobre a sua vida. Parnassá, sustento vindo da parte de Deus. Fiquem com Deus, tá? Que Mashiach se revele ainda hoje. Reconstrua o terceiro Beit Hamikdash, para que o serviço a Deus volte. Todo o mundo volta a ter paz. Nação contra nação não levante mais suas espadas. Sejam transformados ali em instrumentos de trabalho. Que é isso que o Mashiach verdadeiro vai trazer para o mundo. Uma paz física verdadeira. Tá? Todarabá mais uma vez. Muito obrigado. Lehitraot. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.